Luciano, uma das perguntas que eu mais recebo, assim, de colegas clínicos também, de pediatra que são próximos a mim, é o seguinte: Ícaro, eu tô com um paciente que tá usando corticóide aqui na enfermaria internada há tanto tempo por DPOC, por exemplo. 10 dias. Tenho que fazer desmame, né? Criança tá internada por asma, tenho que fazer desmame. E o guideline trouxe uma resposta sobre isso, né? A partir de quantas semanas de uso seria necessário realizar esse desmame? A gente meio que na prática já tinha uma noção ali. A gente usava geralmente 2, 3 semanas, né? Eles recomendam que, se o paciente faz uso de corticoide, qualquer dose, qualquer via, a menos que 3 a 4 semanas, não há necessidade de fazer desmame. E aí você também é preceptor de clínica médica. Isso. Muitas das vezes, quando a gente indica corticoide em enfermaria, passa aqui internado, não passa desse tempo, né? Mas é porque algumas indicações de corticoide já são bem fechadas, né? A gente lembra um exemplo bem claro disso, por exemplo, quando a gente teve agora a pandemia do Covid, tinha aquela recomendação de você fazer corticoide ali durante 6 dias, né? Então aquilo era bem fechadinho de você fazer aquele período. Então assim, 6 dias não é um período suficiente para você ter uma supressão de eixo. Agora, obviamente que aí cabe o bom senso. Você vai pegar um paciente que está num mega super estresse, com uma atividade inflamatória lá em cima, então ele pode, por conta de uma condição de base, acabar precisando esticar um pouquinho o tempo de corticoide. Mas se for uma indicação muito fechadinha, exacerbação de DPOC, você vai usar ali 5 dias, 1 semana, 10 dias. Então você vai usar os 7 dias, os 10 dias e vai suspender e tchau. Não ter o tempo de ter a atrofia da fasciculada, né? Porque você tem que pensar assim, pode até ter dado tempo de suprimir o ACTH. Você dosou um ACTH, não vai dosar ACTH para saber se tem que fazer desmame ou não. Não é um parâmetro, né? Mas ali você vai, a recuperação do ACTH é um pouquinho mais rápida do que chegar nessa fase da fasciculada. Então, assim, para ter isso, tem que ser um tempo mais prolongado, né? Então, o tempo aí é o principal ponto. E, de novo, é muito empírico, assim, né? Ele botar 3 a 4 semanas, independentemente da dose, independentemente do corticoide que você usou, né? O principal fator, como a gente acabou de comentar, é tempo, né? E dose. Agora, a maioria dos corticoides que a gente vai usar se a gente está usando com finalidade terapêutica, vai ser suprafisiológico. Não tem como você usar dose fisiológica e ser terapêutico, né? Assim, senão não é terapêutico, né? E outro ponto importante para fazer esse desmame, que você já tinha falado no início do podcast, é que a situação pela qual o corticoide foi indicada permita o desmame. Isso. Se você tiver uma condição fechada, então, por exemplo, essa historinha, pneumonia, algumas situações você pode usar corticoide, mas tem uma data prevista ali de interromper. Uma infecção, pneumonia viral, como a gente falou aí do Covid, uma resposta inflamatória sistêmica, paciente com exacerbação de asma, essa exacerbação de DPOC, você tem um período que você vai usar e você vai suspender. Aí vai entrar algumas situações, por exemplo, a gente falou da via inalatória. A via inalatória, quem tem asma vai ficar usando corticoide inalatório eternamente. Sim. E é muito raro a gente ver supressão, porque as doses são muito baixas, né? Microgramas. Então, assim, a gente vai ter uma dose bem baixinha e geralmente não vai ter esse efeito, né? Mas quem vai usar oral, muito antigamente o pessoal usava corticoide oral com uma certa frequência maior, acabava tendo maior risco. Então, é meio que ver isso. Ver dose, ver via e tempo de administração. Se é uma doença autoimune, né? O paciente internou com glomerulonefrite rapidamente progressiva, fez pulsoterapia corticoide, depois deixou corticoide. Se você tirar de uma vez, aí vai voltar a doença de base. A atividade inflamatória vai voltar, né? Um lúpus, sei lá o que. Então aí por isso que essa situação, em alguns pontos, tem que ter ali um mínimo de interconsulta entre as especialidades, né? Então, quem indicou esse corticoide? Foi o nefro. Nefro, posso tirar? Então, né? Às vezes também é uma indicação precipitada. Ele ali estava um negócio que ele achava que era uma glomerulonefrite rapidamente progressiva. Botou corticoide, mas ali depois descobriu-se que não era, que era outra situação, pós-streptocócica, sei lá o quê, não precisava do corticoide. E usou uma semaninha só. Então posso tirar de uma vez, assim, né? Posso tirar rápido, não preciso fazer desmame, né? Então, essa indicação do desmame ou não depende da doença de base permitir que você tire o corticoide. Então, você só vai começar a pensar em desmame quando a doença de base está controlada. Excelente.